A primavera chegou, a estação mais florida do ano e que dá cor na cidade de São Paulo. Mas você sabia que essa estação é uma das mais complicadas para quem tem alergias? Sintomas como coceira e irritação no nariz, coriza e muitos espirros são comuns nesta época do ano, principalmente entre as pessoas que têm rinite alérgica, pois as flores acabam soltando um pó fino, mais conhecido como pólen. Eu visitei alguns parques da cidade de São Paulo para saber se as pessoas sofrem com crises alérgicas na primavera. O Parque do Ibirapuera, que fica na Zona Sul, é um dos mais frequentados da cidade. O parque é rodeado de plantas e árvores. Mas será que as pessoas sabem que na primavera elas podem sofrer de crises alérgicas por conta do pólen das flores? Tudo bem, Malu? Tudo bem? Malu, você sofre com alguma crise alérgica? Assim, não constantemente, às vezes acontece, mas é raro, assim, não é sempre não. Sim, eu tenho rinite. Eu sofro de rinite. Sim, eu tenho sinusite e bronquite. E qual que é a estação do ano mais complicada para você? Eu nunca reparei, mas eu acho que normalmente é na transição do verão para o inverno ou ao contrário. A minha estava muito atacada agora no inverno, mas ela sempre está atacada, crônica, então... Olha, na época que tá abafado, que tem mais calor, eu acho que eu espirro mais. Mas no inverno, assim, na mudança do verão para o inverno, assim, é pior. E você sabia que a primavera é uma das estações mais complicadas para quem tem crises alérgicas? Não sabia. Não sabia, eu achei que era no inverno. Achei que era na mudança do inverno mesmo. Não, nunca tinha reparado. Não sabia não. Por quê? Porque as flores se abrem na primavera e acabam soltando aquele famoso pólen. Ah, nossa, não sabia. Aprendi mais essa hoje. Vitor, muito obrigada. Obrigado, eu. Até mais. E no próximo bloco, um pneumologista estará aqui do meu lado para explicar como você pode evitar essas alergias que atrapalham a saúde de muitas pessoas. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Viva Melhor e o Dr. Luiz Greco, que é pneumologista, já está aqui do meu lado para conversarmos sobre as crises alérgicas na primavera. Obrigada por aceitar nosso convite, doutor. Eu que agradeço mais uma vez a Rede São Paulo Saudável por esse convite e espero poder esclarecer de uma forma bastante clara as questões que foram colocadas aqui. Doutor, e para a gente começar, a primavera é uma estação do ano, né? A gente é conhecida como a estação mais florida do ano, né? Mas ela tem a relação da mudança de tempo. O que isso afeta? A mudança de tempo seria para um clima um pouquinho mais quente. Com a aproximação de um clima mais quente, nós temos também um aumento na incidência das chuvas, né? E a temperatura um pouco mais quente também pode propiciar a proliferação, o crescimento de micro-organismos, dentre eles os vírus. E nesse período, então, nós poderemos ter uma prevalência maior de doenças virais, que são aquelas doenças que nós chamamos doenças da infância, as doenças primaveris, né? Que é o sarampo, catapora, a rubéola, né? A cachumba, né? E além disso, nós podemos ter também, por conta, né, das altas temperaturas, uma maior incidência das chuvas. E com as chuvas a gente tem que sempre lembrar, né, de se preocupar novamente com a dengue e com a leptospirose. Nesse sentido, a gente sempre chama atenção principalmente para as crianças e para as mulheres grávidas, a questão relacionada à vacinação. É importante que tanto as crianças quanto os adultos, em especial as grávidas, mantenham em dia o seu calendário de vacinação. E nas grávidas, principalmente a rubéola, né? Porque pode trazer problemas, intercorrências, né, durante a gestação. E essa vacinação, doutor, ela está disponível nos postos de saúde? A pessoa é só levar aquela carteirinha de vacinação, como o senhor falou, e elas são vacinadas na hora? Sim, sim. Todos os postos de saúde do município estão
equipados, estão preparados, né, para atender essa demanda. Doutor, e para a gente até falar um pouquinho, né, as pessoas têm algumas crises alérgicas. Na primavera, isso aumenta? O que ocorre na primavera também é assim, como é a estação das flores, né, a gente começa a ter a polinização, o aparecimento do pólen, né? O pólen, ele é um produto, né, orgânico e que pode causar processos alérgicos. Se a pessoa tem uma predisposição a ser alérgica do ponto de vista genético, em maior ou menor grau, se ela entrar em contato com o pólen, ela pode ter crises de rinite, pode ter crises de bronquite, pode ter conjuntivite e pode ter outras alergias, né, que são provenientes do contato, né, com o pólen que é produzido pelas plantas. E as pessoas, elas conseguem saber se ela tem ou não alergia do pólen? Existem alguns indícios para que a gente possa ter esse detalhamento. Primeiro, as crianças ou os adultos sempre vão referir assim, toda vez que chega a primavera e que eu vou visitar um sítio, que eu vou para um parque, né, eu sinto que eu começo a ficar com coriza, começo a espirrar, começo a ter falta de ar, né, meus olhos começam a coçar, né. Este já é um sinal clínico de que provavelmente possa ser uma alergia ao pólen. E depois nós temos alguns exames complementares que podemos fazer para poder confirmar essa hipótese diagnóstica. Aí o ideal é sempre procurar um atendimento médico. Então, para a pessoa saber se ela tem ou não alergia, ela precisa fazer alguns exames, né, doutor? Seria mais adequado, né, para que a gente pudesse ter certeza e poder orientar, né, de uma forma mais adequada. E é possível prevenir a alergia em geral? Como já falamos, né, o processo alérgico ele é inerente do indivíduo. Existem pessoas que têm uma genética, né, que propicia esse processo alérgico, essa hipersensibilidade, alguns de um quadro leve, moderado ou até grave, e aqueles que podem eventualmente não apresentar alergia para este ou para aquele determinado alergênico, né? Mas, de um modo geral, o que se recomenda? Que se a pessoa sabe que tem alergia a um determinado alergênico, né, pó, poeira, pólen, enfim, uma infinidade de outros, mofo, né, o bolor, né, que ela procure evitar esses ambientes, né, num primeiro momento. Se esta situação é inevitável, o que a gente aconselha? Mais uma vez, uma boa hidratação via oral, tomar muitos líquidos e principalmente uma boa hidratação das mucosas. Então, tanto na mucosa nasal quanto na mucosa oral. Fazer instilações, né, frequentes, constantes, com soro fisiológico, né, ou qualquer outro produto que possa manter uma hidratação na mucosa e que também possa ter um efeito mecânico de lavagem, caso tenha alguma substância que possa desencadear o processo alérgico. Então, para você que às vezes até eu, doutor, né, eu gosto de me colocar às vezes, porque eu sofro sim na primavera. Eu tenho a rinite, né, que é uma crise alérgica muito forte. Então eu percebo que na primavera eu acabo ficando um pouco mais prejudicada. Então, fazendo tudo o que o senhor falou agora, dá para prevenir melhor. Isso, e tem uma grande probabilidade de você realmente ter uma hipersensibilidade, né, no caso do pólen, né? E existem algumas situações, por exemplo, né, que a gente observa em algumas regiões do país, ou até mesmo aqui na Grande São Paulo, que determinados locais onde existem algumas culturas de plantas, né, que normalmente podem produzir flores e pólen, normalmente a gente começa a observar uma incidência maior de crises alérgicas na população, coincidente com a floração das plantas. Então isto prova que estas pessoas devem, com certeza, terem alguma relação de alergia com a polinização das plantas. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa por ter esclarecido todas essas dúvidas sobre essas crises alérgicas na primavera. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez a Rede São Paulo Saudável e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos futuros. Muito obrigado.
Bom, pessoal, o Viva Melhor fica por aqui, mas você pode continuar com a gente no YouTube. Visite o nosso canal e confira programas, campanhas, reportagens especiais sobre os serviços municipais de saúde e dicas de uma vida melhor. A gente se vê ao longo da programação da Rede São Paulo Saudável. Um forte abraço para você e até a próxima!